Oi gente, meu nome é Carol, eu sou fotógrafa há 7 anos e aqui nesse curso eu vou ensinar vocês a fazerem fotos profissionais dos produtos da marca de vocês com apenas o celular. A gente pode usar as ferramentas que a gente tem e criar coisas muito bacanas sem necessariamente ter a melhor câmera do momento, a melhor iluminação. É só a gente saber usar o que a gente já tem. Uma foto bem produzida, ela é capaz de transmitir detalhes do produto que talvez com palavras tu não conseguiria passar isso pro teu cliente. Então é muito importante que a gente tenha uma foto profissional e fiel ao produto. Não sei se vocês já compraram algo pela internet e quando chegou na casa de vocês chegou totalmente diferente porque a foto era uma baita de uma mentira. Então a gente tem que criar uma foto que seja fiel tanto na edição quanto no produto que a gente vai vender. A gente tem que saber utilizar bem a iluminação, a composição do espaço e conhecer bem o nosso produto para poder criar essa foto. Eu vim dar umas dicas teóricas para vocês, mas também eu vou mostrar elas na prática, porque eu acredito que explicando assim talvez vocês não consigam captar bem a mensagem que eu quero passar. Então eu materializando e mostrando para vocês a forma certa, eu acredito que vai ser muito mais assertivo. Primeira coisa que vocês têm que pensar na fotografia, talvez vocês já saibam, mas é sempre bom ressaltar, que é a iluminação. A iluminação numa foto, ela é tipo praticamente tudo. Não digo tudo porque tem outros pontos que são bem importantes. Fotografia é luz e a iluminação correta, ela vai te dar o toque profissional na tua fotografia. Vocês têm que procurar dentro da casa de vocês ou no espaço de trabalho de vocês, aonde tem o melhor espaço com a melhor iluminação. Então, geralmente a luz de janela é a luz universal e pra mim é a melhor luz possível, porque é uma luz natural e que ela valoriza, mas também sempre tem que se pensar nos horários. O melhor horário para fotografar dentro de casa usando a iluminação de janela é mais ou menos o horário das 9 da manhã e das 10. Geralmente o horário do meio-dia, o sol tá lá em cima. A gente tem que sempre pensar no sol, porque é através dele que a gente vai saber aonde que vai estar a nossa luz dentro de casa. O meio-dia a luz do sol tá muito alta e acaba que fica uma luz muito dura. Então daí fica uma foto mais artística. Se a ideia de vocês é fazer uma foto de um produto profissional, sem ser algo muito artístico, a ideia mesmo é fazer, a dica é fazer no horário das 9 ou das 10 da manhã. Dias nublados são muito bons para fotografar também produtos, porque daí tem uma luz mais uniforme e aí o teu produto ele vai ter uma luz certinha em toda a foto, em todo o quadro da foto. Mas também tem que cuidar a questão de que anoitece mais cedo, então vai ter menos luz nesse dia cinza. Então o ideal é umas 10, 11 horas da manhã. A partir das 11 o sol começa a ficar alto, então tem que cuidar bastante essa questão. Além da iluminação natural, existem outras formas de iluminação artificiais que agregadas à iluminação natural ficam um resultado muito bom na fotografia. As opções que nós temos são diversas, mas eu vou citar aqui para vocês algumas, que é a softbox, ou ring light, LED. Eu acabo usando aqui no estúdio uma softbox e também para foto de maquiagem é muito interessante a gente usar as ring light. Existem algumas que são caseiras, que a própria maquiadora faz e que dependendo a gente pode sim utilizar, só tem que cuidar a questão de que elas acabam amarelando muito e aí tem que cuidar isso a temperatura da fotografia. Na prática eu vou conseguir explicar isso melhor para vocês e demonstrar como que a gente utiliza a luz da melhor forma, tanto para fotos de produtos quanto para fotos de rosto. Composição, segunda dica. A composição para mim é a parte mais criativa da foto. É onde a gente pode utilizar tecidos, plantas, cores, o objeto que a gente quiser para poder compor bem a nossa fotografia. Lembrando que menos é mais. Então a gente não pode encher de composições, encher de objetos a nossa cena e o nosso produto principal vai acabar perdendo o foco. Então a gente tem que usar na medida. A gente tem que pensar qual é a nossa ideia, qual é a nossa proposta da foto desse produto e o que a gente quer passar para o nosso cliente. E aí através disso a gente vai escolhendo quais objetos a gente vai colocar dentro do quadro da foto. Na prática também eu vou conseguir mostrar para vocês também essa questão da composição,
que daí a gente consegue encaixar cada objeto num canto da fotografia, para que eles não fiquem todos unidos e acabem brigando entre si e se torne assim um carnaval e o teu produto acaba se perdendo no meio da foto. O enquadramento nada mais é do que a gente pode usar uma metáfora de que é um quadrado. E a esse quadrado a gente pode abusar dos ângulos, fazer mais de cima, na diagonal, de baixo. A gente tem que testar os ângulos para ver o que dá certo com o nosso produto. Existe uma regra que se chama a regra dos terços. Nós fotógrafos, a gente já enxerga a regra dos terços instintivamente, então eu acabo não utilizando essa regra na minha câmera. Mas para pessoas que não trabalham com fotografia e que querem começar a fotografar os seus produtos, é interessante talvez testar essa técnica, que em alguns celulares tem. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. E vocês não precisam se limitar a essa regra e necessariamente tendo que fotografar dentro dela. Ela se baseia simplesmente em poder organizar a tua fotografia colocando os elementos em cada quadro da regra dos terços. É pra te poder organizar a tua fotografia e que ela fique uma fotografia limpa, que tenha um respiro entre um elemento e outro. Dica número 4, o foco. O foco é de extrema relevância dentro de uma fotografia. A gente tem que colocar o nosso objeto principal, o nosso produto que a gente quer vender sempre em foco. Mas isso não quer dizer que a gente não possa brincar com a composição. A gente pode colocar alguns elementos na frente, atrás do nosso produto para que fique uma fotografia mais criativa. Use e abuse da sua criatividade. Pense qual é a tua proposta, qual é o teu estilo de fotografia e o que tu quer passar para o teu cliente através daquela foto. Talvez não seja só a venda de um produto, mas sim uma experiência através dele. E então isso tu vai criar fazendo fotos ou vídeos. Eu vou ensinar pra vocês um cenário caseiro que a gente pode ter, porque geralmente quando o pessoal tá começando a empreender, a gente não tem muito dinheiro para investir na fotografia. E investir em fotógrafo, iluminação, a iluminação correta, uma câmera muito boa, é talvez um investimento muito alto para quem tá engrenando nessa carreira. Então eu vou dar algumas dicas básicas pra vocês de umas gambiarras que a gente pode fazer dentro de casa, que quando bem feitas elas conseguem trazer um resultado muito bom e muito profissional também. Então, vou mostrar aqui pra vocês como que seria um mini estúdio caseiro. Eu peguei essas duas tábuas que eu já tinha aqui no estúdio e coloquei uma aqui e outra na horizontal. A luz que eu tô utilizando é a luz de uma porta e a luz da softbox, que é uma luz bem clarinha. De noite ela dá um destaque maior. Como é de dia e o ambiente tá bem iluminado aqui, a gente tá conseguindo utilizar a luz natural. A soft ela não tá tendo um grande destaque, mas se fosse de noite ela seria a principal fonte de luz. Faria a foto mais assim. Aqui a gente faz pro foco, ó. Quando a gente clica na câmera, pode perceber, no iPhone é assim, eu acredito que no Android também seja, que a gente vai escolhendo aonde que a gente quer botar o foco. Eu quero botar o foco nesse grandão aqui. Mais de cima fica bem bonitinho. Tá? Vou colocar mais uns agora, mais empilhadinhos. O legal é tentar fazer uma bagunça organizada, tipo, é tudo pensado. Então aqui a gente empilhou alguns donuts, mas de uma forma em que eles não brigam entre si. Tentar colocar dentro do quadro todos os donuts, não assim ou assim, e sim mostrando tudo. Vamos fotografar agora os donuts de uma forma mais criativa. Vamos tentar brincar um pouquinho com alguns objetos de cena. A gente vai usar essa tabuinha pequenininha. Aí a gente vai posicionando as coisinhas de uma forma que fique bonito. Aí, eu gosto bastante de ângulos assim de baixo. De cima fica bem lindo também. Uma coisa mais de cantinho. A gente pode brincar com as cores. Aqui a gente usou cores mais quentes nessa composição. Vou tentar virar um pouquinho mais assim. Aí tem ficado assim. Esse de cima ficou bem lindo.
Aí a gente vai testando a questão da paleta de cores, o que combina mais. Vamos compor com umas pazinhas também. Aí a gente tenta simetria. A gente bota uma coisinha desse lado e a gente tenta botar desse outro também, pra que fique uma foto que orne, assim, fique uma leitura bem bonita dela. Deixa eu botar um pouquinho mais pertinho. Esse ângulo de baixo eu gosto bastante. Aí a gente faz um ângulo mais de cima, mais na diagonal. A gente vai testando o ângulo que a gente acha que vai ficando mais bonito o nosso produto. Tem noção da escala, do tamanho do produto, é interessante a gente às vezes fazer alguma foto segurando ele, pra gente poder saber, pro cliente poder saber o que ele tá comprando. Vamos fazer algo agora na diagonal e utilizando as cores. A gente vai colocar primeiro um pretinho, depois um meio a meio. Colocamos esse de óleo. E eu acredito que esse pretinho aqui, pra finalizar. Vamos deixar as pazinhas pertinho pra compor o cenário. Agora a gente vai utilizar um espelho para tentar fazer uma foto mais de reflexo. Vou colocar o espelho assim na diagonal, na horizontal na verdade. E vamos compor com essa xícarazinha do Starbucks, uma câmerazinha que eu acho que tem tudo a ver, e o Donuts. A gente pensa sempre na paleta de cores, aqui o que a gente está utilizando: o preto, o cinza e o marrom. Vamos testar também com o Donuts maior, que daí a gente faz uma composição diferente. Quando é foto no espelho, é legal que a gente abaixe bem a câmera para que pegue bem o reflexo. Ó, de cima já não funciona. A gente tem que pensar, se eu fotografar assim de cima, vai aparecer o celular e também o teto. Então é interessante que a gente teste ângulos, sem que a gente... Vamos botar o foco aqui. Peraí. E que não corte o donut no reflexo, ó. Ali embaixo ele estaria no reflexo, então a gente mostra o reflexo também. Vamos utilizar agora a porta de fundo e também tu pode participar dessa interação com os objetos. Então, eu escolhi esses dois tons de rosa e amarelo porque eu acho que a paleta de cores combina pra gente poder criar algo mais fashion. A gente vai tentar fazer alguma coisa de produtos de decoração. Então, a gente utilizou primeiramente o rosa e agora a gente tá com o azul. A gente tá brincando com as cores pra gente ver o que orna mais. Então, o rosa eu tive a sensação de que ele acabou brigando com o fundo rosa. Mesmo sendo tom sobre tom, ele não se destacou. Então a gente tem que pensar numa forma em que o objeto se destaque. Então eu resolvi utilizar o objeto azul, porque na paleta de cores ele teve um destaque maior do que o budinha rosa. A gente pode fazer esse ângulo, alguma coisa mais de repente de cima, sempre cuidando para não distorcer o rosto, porque o Buda, ele é um objeto, mas ele tem um rosto. De repente a gente pode colocar ele mais de ladinho, para mostrar como é que é os detalhes dele de lado. Fazer ele assim de novo, de longe, e vamos compor com alguns objetos. Então é isso, gente. Espero que essas dicas simples tenham agregado em algo na vida de vocês e que tragam ótimos resultados profissionais para as fotos de produtos de vocês. Um beijo!